Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Então a gente vai dar continuidade, hoje é a segunda aula da matéria. Nós falamos aí de uma forma bem introdutória sobre os 4 aspectos da salvação, que é a justificação, a regeneração, a santificação e a glorificação, A gente falou de todo esse processo e nesse entendimento a gente já percebe, a salvação não é algo assim, um ato único, Não é algo estanque, como eu falei, não é algo assim como uma ação, uma única ação, Não é um processo, é um conjunto de ações de Deus sobre a vida do pecador, Começando, claro, por salvar, no sentido de resgatá-lo do poder do pecado, justificá-lo, torná-lo inocente, resgatado da culpa do pecado, isso a gente chama de justificação, dar nova vida, uma nova natureza ao pecador, e aí segue então esse processo, que é por toda a vida, que nós chamamos de santificação, que é esse processo onde a natureza de Jesus vai sendo em nós formada, amadurecida, a gente vai sendo edificado em Cristo para o resto da vida. Lá na eternidade, onde tudo se completa, aí a gente chama de glorificação, onde toda a plenitude da salvação alcançou o ser humano de uma forma plena, de uma forma absoluta. Então a gente falou sobre aí essa ótica bíblica, sobre salvação nesse sentido. E aí a gente vai falar hoje sobre salvação externa e interna. Tá? Salvação externa, o que seria isso? O que seria salvação interna? Então, de modo externo, tá? Salvação, no que diz do lado de fora, entre aspas, é a separação do pecado, tá? E a dedicação a Deus. Então, a salvação externa é quando existe uma separação do pecado, ou da vida de pecado, ou da vida de práticas pecaminosas como identidade, como um hábito. É isso que a gente está falando, Porque a gente já, acho que até falou semana passada, que continuamos pecadores. Nós ainda pecamos, mas a gente não carrega mais a culpa do pecado, porque essa culpa do pecado Jesus carregou. Então o Espírito Santo jamais vai trabalhar na vida de um pecador, na vida de um regenerado, de um salvo, através da culpa. Tá? O sentimento de culpa, ele provém, na verdade, de falta de fé, ou de má compreensão na obra de Jesus, que carregou as nossas culpas. Tá? Tem um salmo, o Salmo 32, se não me falha a memória, Salmo 32, verso 1, vai dizer que é feliz, bem-aventurado o varão, o homem, ao qual o Senhor não imputa o pecado e cuja as transgressões são perdoadas. Então, fomos perdoados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados foram perdoados. Todos. Do passado, do presente e do futuro. Em Cristo, todos os pecados foram perdoados. Ou seja, nós não carregamos mais a culpa do pecado. O que o Espírito Santo de nós vai estar trabalhando é a responsabilidade sobre o pecado, ou sobre as nossas ações, sobre o nosso comportamento. Então o Espírito Santo trabalha com responsabilidades e não com culpa. Ainda que o nosso coração, tem um texto, vamos já pegar esse texto lá de João, me parece que é capítulo 3, verso 21, deixa eu conferir primeiro, antes que anote aí, Valda, vai que anota aí o errado. Mas deixa eu achar aqui. Capítulo, a gente está falando de carta, Não é evangelho não, carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 20. João capítulo 3, verso 20. Tá?
A carta de João, ele vai falar o seguinte: sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus, olha só, do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, às vezes, o nosso coração está nos condenando. Nós carregamos culpa, o sentimento de culpa, o conceito de culpa. Mas se os nossos sentimentos, eles trazem esse peso de culpa, né? Essa culpa sobre o pecado, alguma situação, ainda que o nosso coração possa estar trazendo isso para nós, mas a Bíblia diz que maior do que o nosso coração, ou seja, do que os nossos sentimentos, é Deus. Então o coração é enganoso, o coração do homem, os sentimentos do homem, eles são enganosos, eles nos traem e eles não amadurecem à medida, muitas vezes, que a compreensão amadurece, a consciência amadurece, o entendimento amadurece. Então a palavra de Deus, ela atinge a nossa consciência e o nosso entendimento. Isso não quer dizer que todas as vezes os nossos sentimentos vão acompanhar isso, né? Então os sentimentos do homem, eles não são tão alcançados assim, né, como é o entendimento do homem pelo Evangelho. Porque há essa dinâmica, né, que a Bíblia diz, o coração do homem, os sentimentos. Tanto é que nós temos o desafio, que é mesmo não sentindo coisas positivas, nós praticamos o bem, né? A Vânia chegando aqui também. Opa, deixa eu admiti-la aqui. Permitir, pronto. Vamos lá. Bem-vinda, irmã Vânia. Boa noite, amada. Senhor Jesus. Paz do Senhor. Bora lá, vamos junto que a gente está numa introdução boa aqui, viu? Estamos falando sobre a salvação externa. Então, ainda que o nosso sentimento, ele seja um sentimento negativo, pesaroso, né, trazendo culpa, a gente precisa pegar o nosso entendimento no Evangelho, tá? Nossa consciência no Evangelho e colocar as rédeas sobre os sentimentos. Porque se formos viver, tomar nossas atitudes, né, ter os nossos comportamentos a partir dos nossos sentimentos, amadas, aí a gente não vai dar conta do negócio, né? Se esperar sempre que o sentimento seja positivo ou que a gente sinta no coração alguma coisa, aí vai ser muito complicado, né? Porque o que deve reger a nossa vida não é as sensações que eu tenho, não é o sentimento, as minhas emoções, e sim aquilo que eu entendo, aquilo que eu tenho convicção. Diga, irmã Valda. Né? Amada, tá cortando toda a sua fala. Eu não estou conseguindo compreender, né? Eu acho que é a oscilação mesmo da internet, viu? Dê uma conferida aí. Veja aí. Tá bem ruim, irmã Valda. Tá bem ruim, tá cortando, não estou conseguindo entender nada. A irmã não quer fazer, vamos ver se melhora? Tenta sair e entra de novo, quem sabe uma nova conexão, ela melhora aí. Porque travou tudo, agora travou tudo aí a sua imagem. Ela voltou um pouco, vamos ver, isso. Acho que ela vai sair, né? Irmã Vânia tá por aí, né? Pronto, tente falar agora, parece que deu uma voltada na imagem aqui. A irmã Vânia tá ali, então tá ótimo. Os sentimentos e o entendimento que não caminham junto, é muito forte isso, né? Sim, amada, sim. Se nós caminharmos... Deu uma travada de novo, irmã Valda. Voltou bem, mas aí a irmã vai falando, aí trava e volta. Agora, parece que voltou. Isso, deve ter alguma... Ou seja, isso, ó. Parece que melhorou agora. A irmã falou sobre que, de fato, né, essa questão de sentimento, de pensamento, entendimento, porque assim, o ser humano, né, a gente precisa entender, ele tem essa complexidade, né? Ele é um ser que carrega a razão, o raciocínio, e carrega também as emoções. E as emoções, elas têm a gente diz assim que na verdade oscila, né? Então, lá em cima, lá embaixo, nem sempre a gente está com vontade, com desejo, né, de fazer algo e tal, mas assim, a gente não deve ser aquelas pessoas que vivem, porque isso, na verdade, é infantilização. São as crianças e os imaturos que agem por sensações e desejos, vontades. Deixam que
as vontades, os desejos e as emoções guiem a vida deles, né? E nós, como adultos, nós devemos estar subjugando os nossos sentimentos ao nosso entendimento. Então eu vou fazer tal coisa não é porque eu estou desejando ou sentindo, e sim porque aquilo para mim é o correto a se fazer, é o certo a se fazer. Então a minha razão, ela predomina sobre a minha emoção ou o meu sentimento. Então é assim que nós devemos viver. E a gente percebe que existe, né, esse conflito, tá? Esse conflito interno, né? É por isso que nós estamos falando que a salvação, ela é essa separação do pecado, é da prática do pecado, não é do desejo do pecado. Então isso, as pessoas muitas vezes elas ficam perturbadas porque elas pensam, nossa, eu não fui liberto disso. Eu talvez não sou salvo porque eu ainda desejo, eu tenho tentação por isso, por aquilo. A tentação em si não configura pecado, né? A tentação, ela não é o pecado. Ela pode ser, de fato, aquilo que nos conduza ao pecado. É por isso que Jesus nos ensinou, Pai, não nos conduza à tentação, nos livra, né, do mal e tudo mais. E aí, Tiago, inclusive, ele vai falar no capítulo 1, né, que você tem um desejo que ele é alimentado. Esse desejo alimentado, ele vai gerar o pecado. O pecado sendo gerado dá luz, e assim, dar a luz é o pecado de fato, né? Então somos seduzidos, né, que ele diz engodados, seduzidos, né, pelo desejo. O desejo, ele é nutrido, ele pega essa figura da gestação, né, ele é nutrido, ele é gestado, tá? Aí dá luz. Dá luz é o pecado propriamente concluído e executado. Mas olha o processo que tem. E olha como isso pode ser estancado, interrompido lá onde surge o desejo. Porque a razão tem a condição de controlar o desejo. Eu não posso ser uma pessoa que os meus desejos que mandem na minha razão. Não tem condição isso, né? E infelizmente muitas vezes acontece na nossa vida, nos momentos de imaturidade, de muitas crises, né? Onde o raciocínio ele fica prejudicado, onde a gente está desequilibrado e aí as emoções elas vão guiando a nossa vida e aí vão fazendo com que o nosso raciocínio ele fique prejudicado, né? Não se enxerga a realidade das coisas. Então as emoções elas têm essa capacidade de nos cegar, né? Nesse sentido. E aí essa separação do pecado. Então nós não praticamos mais o pecado. Não temos mais a vida de prática, né? Diária, como hábito, como identidade, é isso que eu quero dizer. Nós não temos mais. A salvação faz com que a gente seja liberto do poder do pecado. Então o pecado já não me domina mais. Eu não sou dominado pelo pecado. Pelo contrário, é agora nós que temos as rédeas, tá? Quando eu estou falando de pecado, eu estou falando de uma velha natureza que ainda habita dentro do salvo, que é chamado de carne, velha natureza, né? É por isso que nós lemos na aula passada, em Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, Paulo dizendo, o espírito cobiça contra a carne contra o espírito, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se andais no espírito, então vocês não vão cumprir os desejos ilícitos, os desejos não permitidos do velho homem, da carne no caso, né? E aí a gente vê essa tensão, esse conflito, mas Paulo diz, andem no espírito. A nova natureza deve dominar a antiga natureza, tá? E a antiga natureza vivia, né, ou vive, ou se alimenta pelos apetites, né? Pelos prazeres, pelos apetites desenfreados, que Paulo vai chamar lá na carta aos Gálatas de obra da carne, ou obras da carne, né? E aí ele relata lá quais são as obras da carne, um bocado lá que ele vai listar, entre outras ainda mais. Mas enfim, vamos ler um texto de Efésios capítulo 4, eu vou ler do 17 até o 32, vou ler o texto todinho, tá? Vamos ler a Bíblia, né? Para falar de modo externo a separação do pecado e a dedicação a Deus. Agora observem, amadas, Mavane e Mavalda, antes que vocês leiam comigo, prestem atenção aqui no que eu vou pontuar. Olha só como é importante nós entendermos isso. Porque assim, nós nos separamos, né, nós somos separados. Essa palavra separado quer dizer santificado. Tá? A palavra santo quer dizer separado.
É simplesmente isso, né? Quem é a pessoa santa? Aquela que foi separada. O que é santificação? É a separação. Então é simples, é isso aqui de uma forma mais objetiva. Então assim, nós somos separados da vida do pecado, tirados da vida do pecado, né? Fomos santificados. Só que não é só não praticar o mal em si, não é só não viver na prática do pecado. É agora dedicar-se a Deus. Então você não fazia uma coisa, agora você passa a fazer outra. Não é que você deixou de fazer e ficou aqui no nada, no neutro. Não existe neutralidade na vida espiritual. Ou você está pecando contra Deus, ou você está servindo, adorando a Deus. Um dos dois. Não tem a terceira opção. Não existe a terceira opção, tá? Então, assim, de modo externo, essa separação do pecado, não pratico mais, né? Aquilo que ofendia a natureza de Deus, e agora eu passo a fazer aquilo que manifesta a natureza e a glória de Deus. Então, é deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Deixar de ter uma vida dedicada ao pecado, e agora sendo separado desse pecado aqui para Deus, tá? Então nós somos separados para finalidade, servir a Deus e viver para a glória de Deus. Então Efésios capítulo 4, eu vou ler todo esse texto com vocês aí, peço que vocês acompanhem, né? Capítulo 4, verso 17. Esse texto de Paulo aqui, ele vai falar de fato o que é santificação, amadas. Ó, né? Porque as pessoas pensam que santificação é um monte de coisa assim que não tem nada a ver, né? Santificação como sendo muitas vezes aspectos religiosos, externos, práticas, no sentido de comportamentais. Não é. Santificação é a ação do Espírito Santo. Ó, o Espírito é santo. Então o Espírito, ele tem duas funções, entre aspas aí, tá? Que é aplicar a obra de Cristo na vida do pecador e santificá-lo. É por isso que é Espírito, adjetivo é santo, não é sobrenome, né? Então, o sobrenome do Espírito não é santo, tá? É o adjetivo, né? Principal dele, entre outros. Ele é consolador, ele é fortalecedor, ele é guia e tudo mais, mas aqui o adjetivo é santo, né? É o que mais é atribuído ao Espírito de Deus. Então, assim, o Espírito Santo, ele vai na natureza do homem, tá? Lá no íntimo do ser humano, onde nasce todas as coisas. Então, o Evangelho, ele vai lá no âmago, lá na fonte, lá onde nascem as coisas. O Evangelho não é uma proposta religiosa de adestramento para melhorar o comportamento humano, não. E o comportamento humano pelo comportamento, aliás, o comportamento religioso pelo comportamento não é evidência de santificação. Foi isso, eu vou ler aqui, tá? Que está me vindo umas coisas na mente aqui, eu penso que é importante para a gente entender um todo. Jesus, uma certa feita, chegou para os religiosos, porque os religiosos são assim. Eles dão muito valor às questões externas, aparentes, aquilo que as pessoas veem, né? Os religiosos têm essa estrutura de mente, se preocupam muito com a aparência, portanto se tornam hipócritas, querem muitas vezes aparentar aquilo que não corresponde muitas vezes ao seu interior, e aí se tornam religiosos. E é o que Jesus disse, vocês são hipócritas. Mateus, todo o capítulo 23 de Mateus, né? Até fica aí como lição de casa. Depois leiam, amadas, tá bom? E os demais irmãos que vão assistir a gravação aqui, dá pausa, né? Não agora as irmãs, depois, mas os irmãos, por exemplo, estiver assistindo, dá uma pausa, pega a Bíblia lá no capítulo 23 de Mateus e lê. Assim, de uma forma muito tranquila. São bastante versículos, não me lembro agora, mas deve ser mais de 40 versículos lá. Lê versículo a versículo, pausadamente, tá? Todos eles, né? Entendendo a frase, as palavras, e um dos trechos lá, do capítulo 23 de Mateus, Jesus vai falar para os líderes religiosos, para os homens que eram considerados mais santos, aqueles mais consagrados, né? Os fariseus, os escribas, aqueles que pregavam, aqueles que ensinavam, aqueles que eram os oficiais do culto. Vamos contextualizar aqui. Eram os pastores da época, eram os ministros da época, eram os ensinadores da época, né, os professores da época,
Então eram esses homens aí. E Jesus disse assim, vocês são hipócritas. Várias vezes Jesus usa esse termo. Vocês são hipócritas. Fariseus e escribas hipócritas. Várias vezes. E aí Jesus, num certo momento lá, diz assim, vocês são como sepulcros caiados. Por fora, o sepulcro pintado, né? Por fora parecem ser bonitos, mas por dentro estão cheios de morte, cheios de coisas mortas. Olha só, vocês se preocupam em fazer orações nas praças, andam com roupas assim longas, suas franjas, né, do vestido lá, né, que os homens usavam aqueles vestidões, né, os judeus até hoje. E vocês vivem muito na aparência, colocam filactérios. Os filactérios, amadas, eram pedacinhos de couro assim que eles colocavam no pulso, na testa enrolado aqui, ó, né, que eram tiras com alguns trechos bíblicos, né, para aparentar toda essa religiosidade, essa espiritualidade, sabe? Esse compromisso com Deus. Então, assim, era muita aparência. Queria se mostrar muito. E Jesus reprovou ele, dizendo, inclusive, também Mateus, mas antes, capítulo 15, verso 8, os lábios de vocês até proferem Deus, mas o coração de vocês estão distantes de Deus. Isso é uma profecia de Isaías, né? Que Jesus cita e recorre. Então, só para a gente entender, tem que ter muito cuidado com essa questão externa, tá? Com essa supervalorização das aparências. A gente tem que ter muito cuidado. Não são essas coisas que evidenciam a salvação nem a santificação de ninguém. Por outro lado, né, o Espírito Santo, ele nos salvando, ele nos separa também. Né? Também essa conversa assim, eu faço o que faço, eu tenho tal comportamento, mas Deus sabe do meu coração. Também não é isso. Então a gente está falando de dois extremos aqui. Né? Porque essa ideia também, Deus conhece o meu coração, Deus sabe do meu coração, ninguém pode me julgar, a aparência e tal, também não é por aí. Então eu falei de um extremo e estou falando de outro extremo agora. De pessoas também que não têm um comportamento mínimo que evidencie minimamente a sua fé. Né? Então o comportamento é importante, ele tem o seu lugar, ele demonstra alguma coisa, sim, se também, né, corresponder àquilo que está no nosso interior. E aí, lógico, Jesus disse, olha, se vocês limparem o interior do copo, o exterior também fica limpo. Se vocês cuidarem dentro, interiormente, o exterior é algo natural, é algo que não precisa esforço para mostrar coisa nenhuma, porque é aquilo que nós estamos sendo trabalhados no interior, no íntimo, na natureza, onde o Espírito Santo, onde o Evangelho pretende trabalhar, não é nas aparências, nos adestramentos, nos comportamentos. Isso é uma consequência, né, natural daquilo que dentro de nós está acontecendo, que é essa ação do Espírito Santo, a palavra nos limpando, nos transformando e tal. Então, assim, a gente tem que entender tudo isso para a gente chegar nesse texto do Efésios capítulo 4, verso 17. Porque aqui o Paulo vai dizer o que é santificação. Olha só, vamos juntos nessa leitura, um pouco longa, mas deve ser feita dessa forma. Verso 17 do capítulo 4 de Efésios. E digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, ó, então eles estavam separados da vida de Deus, pela ignorância que existe neles, pela dureza do seu coração. Os quais, aí Paulo está falando dos ímpios, dos pecadores, dos gentios, né? Aqueles que não foram salvos, tá? Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, ou seja, vida sem regra, né? Para que, com avidez, com cobiça, cometam toda a impureza. Aí Paulo vai dizer, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Vamos lá então ver o que Paulo está dizendo, como o salvo deve ser conduzido, né? Que quanto ao trato passado, vocês devem se despojar do velho homem, que se corrompe pelos desejos ilícitos do engano. Amadas, notem aqui a figura de linguagem que Paulo usa, se despojar do velho homem. A ideia aqui, né, a figura de linguagem que ele usa, é você se despir, tirar roupa, né?
no sentido figurado. Você tira a roupa do velho homem, tá? Vai se despir do velho homem, né? Que ele diz aqui que se corrompe pelos desejos ilícitos do engano. Só que olha que coisa interessante. Lembra que eu falei? Não é só deixar de fazer tal coisa. É agora começar a fazer aquilo que pertence à natureza. Então você tira a roupa do velho homem, você vai se despir do velho homem, só que agora você vai se revestir do novo homem. É o que ele diz no verso 24. E vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, olha que coisa interessante. Aí ele vai falar o seguinte: pelo que deixai a mentira. Então vamos nessa ideia de deixar e assumir. Deixa a mentira, mas deixar a mentira é suficiente? Deixar de viver uma vida de mentira, de contar mentira, de se relacionar a partir da mentira, isso é suficiente? Não, já é uma coisa boa, se você deixou. Mas se você deixa a mentira, você agora precisa passar a falar a verdade. Olha aqui. Deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Então, Paulo está criando aqui, né, pela palavra de Deus, uma consciência de coletividade, de corpo de Cristo, de não fazer mal ao outro. Nós somos membros uns dos outros. Então, eu não devo mentir, porque mentir prejudica o outro. E ele já começa a trabalhar nessa questão que não é uma vida agora de egoísmo, é uma vida agora de olhar para o outro. Olha o que é santificação. Olha o que a nova natureza vai nos propondo. Olha o que o Evangelho vai nos orientando, né? Vai nos guiando a esse estilo de vida, essa identidade de vida. Então ele diz, deixa a mentira, fale a verdade. Verso 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então Paulo vai considerar que a ira é possível na vida de um salvo. Ele diz, se irem, mas não pequem. Então é possível haver a ira em nossa vida e eu estancar essa ira a ponto de ela não se desdobrar para um pecado. É possível, né? Isso chama-se domínio próprio. Então se a gente volta lá em Gálatas capítulo 5, a gente vê o fruto do Espírito, que é domínio próprio, né? Aí só volta antes, aí você vê que as obras da carne é ira. Fala, André, calma aí, se a obra da carne é ira, e Paulo está dizendo que eu posso me irar e não peco, porque essa ira, pelo fato de que ainda essa velha natureza, ela faz parte de mim também, ela deve ser agora, né? Pelas rédeas do novo homem, pelo fruto do Espírito, sendo agora dominada. Agora tem outro ponto ainda, porque a ira pode ter duas fontes. Pode ter essa fonte do descontrole do velho homem, do egoísmo, da perca de controle, como eu falei, do egoísmo, do ódio. Essa pode ser uma fonte, né? Agora pode ter outra fonte, a ira, que é de querer ver a justiça, de não se conformar e ficar indignado com as coisas erradas. A gente se ira também. Lembra do texto que mostra que Jesus, ele entrou no templo e viu tudo aquilo errado e ele se irou, né? Tanto é que quando Jesus teve aquela fala e aquele comportamento de virar a mesa dos cambistas, os discípulos lembraram de um salmo que dizia o seguinte: o zelo da tua casa me devorou. Jesus, ele se irou, mas ele não pecou. Por quê? Porque ele se irou pela causa justa, por aquilo que era correto se irar, a indignação da corrupção daquilo que remetia a Deus. Como a gente pode se indignar e se irar pelas injustiças, maltrato por alguma pessoa indefesa, por exemplo, né? Então a fonte da ira, a causa, a motivação da ira é correta, é santa, é justa. Agora a gente não pode fazer disso um pecado, ou seja, agredindo alguém, por exemplo, prejudicando alguém. Então quando Jesus vira as mesas, ele não agride ninguém. Ele tem uma ação radical, uma ação enfática. Ele é duro nas palavras e na ação, é impetuoso. Só que isso não configura ira. Ele não agrediu ninguém, né? Alguns falam assim, Jesus pegou o chicote e chicoteou o povo. Não, a Bíblia não diz isso não. Ele até deu uma estralada no chicote lá, mas
Isso não agrediu ninguém, né? Fisicamente não agrediu. Ele repreendeu duramente porque havia lá um zelo muito grande, né? Uma indignação muito forte com aquilo que ofendia a santidade de Deus. Então, só para a gente entender. Só que tudo isso dentro de um controle. Jesus, ele era controlado, né? Nós precisamos ser também. Então, a gente pode se irar? Pode, né? Se a causa for justa. Então, a gente precisa identificar a fonte da ira. Por que eu estou me irando? Por que está subindo aqui uma indignação em mim? Então, a gente precisa ver isso. Qual é a causa disso? Porque se for egoísmo, se for por falta de descontrole, por outra coisa que não seja aquilo que é justo, que é santo, que é bom, então a gente precisa estar preocupado. Esse é o primeiro ponto, identificar a causa da ira. Tá? Para a gente saber se aquela ira ela é de uma fonte correta ou não. O segundo passo sobre a ira é como eu vou me comportar a respeito disso, dessa situação. Como eu vou estar, de fato, respondendo a esse sentimento de ira. Aí entra o domínio próprio. Eu não posso prejudicar a vida de ninguém, a dignidade de ninguém, ofender ninguém, etc. e tal. Tá? Então a gente precisa entender isso. Aí Paulo diz, irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não alimente dia após dia esse sentimento de ira. Mesmo que ele tiver uma causa justa, tem que ter muito cuidado, porque alimentar esse sentimento... Lembra, voltando no começo da aula, esse sentimento, amado, a gente precisa ter muito cuidado. Os sentimentos, eles são, descontrolados mesmo. Eles vêm na nossa vida, sabe, para nos tirar do equilíbrio, nos tirar da lucidez. Então, nós que precisamos controlar as nossas emoções. Se as nossas emoções nos controlarem, aí a gente vai falar, a gente vai fazer um monte de bobagem, um monte de besteira, que possivelmente depois a gente vai ter consequências ruins, vamos ter que pedir perdão, enfim, vai ser um negócio feio. Então, assim, a gente precisa entender isso. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Resolva isso, não alimente isso, não deixe para outro dia, né? Não nutra esse sentimento no seu coração. De ira, não. Não deis lugar ao diabo. Então, olha o que Paulo está dizendo. Ele jamais está falando aqui que é possível um crente ser possesso por um demônio, não é isso, né? Pelo diabo. Ele está dizendo que todas as vezes que nós fazemos aí essa concessão da ira se instalar no nosso coração, é possível que o diabo tenha lugar ali na nossa vida, a ponto de nos usar no sentido de que o nosso pecado ele vai ser potencializado para prejudicar alguém. Então, é mais ou menos assim. Nós somos pecadores por natureza e o nosso pecado dá conta de levar a gente para o buraco, para o inferno. A gente não precisa do diabo. Satanás não é necessário para que isso aconteça. É o nosso pecado o grande problema, amados. Nosso maior inimigo, a princípio, não é o diabo. Nosso maior inimigo somos nós mesmos, a nossa velha natureza. Jesus morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados e não por causa do diabo. O diabo não é o maior problema do ser humano. O maior problema do ser humano é o seu próprio pecado, tá certo? A sua autossuficiência, o seu afastamento de Deus. É claro que o diabo é o nosso inimigo, é claro que o diabo potencializa o pecado humano. Isso é fato, não é? Só que a gente precisa ter muito cuidado, tá? Então a gente não deve dar lugar ao diabo, e a gente dá lugar ao diabo quando a gente deixa que a ira, por exemplo, tome conta da nossa vida. Aí as nossas palavras, elas vão ser usadas pelo diabo para prejudicar outra pessoa. Os nossos gestos, nosso comportamento vai ser usado pelo diabo para dar mau testemunho, prejudicar alguém. Então, deu para entender, amadas, essa dinâmica, que não é o diabo em si, mas é o nosso pecado, né, a situação sendo usada pelo diabo. Então, assim, partiu de nós, de alguma maneira, nós estamos dando lugar para o diabo. Tranquilo? Posso continuar aqui no texto? Vamos lá? Verso 28. Tá? Eu vou, se possível, aqui explicar versículo a versículo. Antes, olha só, aquele que furtava, não furte mais. Então, vamos continuar nesse entendimento, ó. Aquele que roubava, Paulo diz, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Fale a verdade. Aquele que roubava, não roube mais. Volta no mesmo raciocínio.
deixar de roubar já é uma coisa boa, positiva, né? Então o crente lá que era ladrão, que era gostava de tomar aquilo que não era, né, dele, tal, gostava de tomar o que era dos outros e tal, ele deixou de fazer isso. Olha, que coisa boa, deixou de roubar, deixou de praticar o furto, o roubo, né? Deixou de ser ladrão. Será que deixa de ser ladrão? É a pergunta. Eu me lembro agora de uma pequena historieta, né? Pequena historieta é redundância. Uma historieta, uma pequena história de um irmão que ele foi na casa de outro irmão, só que esse irmão ele estava passando uma dificuldade assim mais extrema, a ponto de que ele era casado, tinha lá acho que 2 ou 3 filhos, estava a ponto de ser despejado porque não tinha dinheiro para pagar aluguel, seus filhos estavam sem alimento, enfim, estava aquele caos. E ele vai na casa desse irmão. Eles estão lá na sala e tal, e o irmão sai um pouco ali para pegar uma água na cozinha, fazer alguma coisa assim. E tinha lá um valor assim exposto, né? Valor em dinheiro e tal. E aí ele olhou aquilo, rapaz, pegou aquele dinheiro, colocou no bolso. Conversou um pouquinho mais com o irmão e foi embora. No meio do caminho, o Espírito Santo falou àquele irmão o seguinte: volta lá porque você roubou, você pegou o que não era seu. Aí ele se entristeceu ali e ele voltou. E ele bateu na porta da casa do irmão e disse: irmão, vim aqui porque eu quero te pedir perdão, eu quero devolver o dinheiro que eu peguei de você aqui. E Deus falou comigo e eu quero servir a Deus e tal. Mas eu quero te explicar o porquê que eu peguei. O irmão falou: não, que isso, meu irmão, fique em paz, você já pediu perdão, já está devolvendo aqui, não tem problema não precisa explicar não, eu sei por que você pegou. Aí o irmão falou assim: você sabe por que eu peguei? Ele falou: sei, você pegou porque você é ladrão. Aí ele falou: não, que isso, eu não sou ladrão não. Ele falou: não, meu irmão, você pegou porque você é ladrão. Ele falou: não, meu irmão, calma aí também é demais, eu não sou ladrão, eu peguei porque eu estou passando uma situação lá extrema, meus filhos estão quase sem alimento, eu estou para ser despejado de casa e ir para a rua lá com a minha família, minha esposa, sabe, tendo lá muita angústia e tudo mais, por isso que eu peguei. Ele falou: não, meu irmão, você pegou porque você é ladrão. Ele falou: não, meu irmão, eu não sou ladrão não. Aí começou aquela discussão, e o irmão falou assim: calma aí, vamos pensar aqui nós dois. Se Jesus tivesse lá com a sua esposa, como você está, se Jesus tivesse os teus 3 filhos com dificuldade de alimentação, se Jesus estivesse para ser despejado da sua casa, Jesus pegaria esse dinheiro? Aí o irmão olhou assim e falou: não, Jesus não pegaria. Foi: então, porque Jesus não é ladrão, você é ladrão. O que esse irmão estava tentando mostrar para o outro é o seguinte: ele era potencialmente, ele tinha uma natureza que era ladrão, né? Jesus não tinha essa possibilidade. Em nós tem um ladrão, tem um assassino, tem um adúltero, tem um promíscuo, tem tudo de ruim. Em nossa natureza tem tudo isso. Se nós não praticamos isso, é porque de alguma maneira a graça de Deus contém isso na nossa vida, não é? Então a gente precisa entender a nossa natureza. Do que Jesus nos salvou? Do que fomos salvos? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas já vou adiantar. Jesus nos salvou de uma natureza, não foi de um comportamento apenas. Não foi de uma prática apenas. Porque senão, isso que eu disse, se é a prática pela prática, então isso está resolvido. Mas não está falando de comportamento, está falando de natureza. Então, o Evangelho combate na natureza, tanto é que mata uma natureza e gera outra natureza. Essa é a dinâmica da salvação e do Evangelho. As religiões não trabalham nessa perspectiva. As religiões do mundo, criada, inventada pela humanidade, não têm essa dinâmica, essa ação, essa compreensão e essa teologia. Não tem. Eles sempre propõem alguma coisa comportamental. Algum ritual, alguma obra, algum flagelo, alguma coisa que, sabe, vai estar dando inclusive condição para aquela pessoa ser salva. Então, na verdade, todas as religiões são meritórias, é mérito da pessoa. É mérito. O Evangelho é o contrário. Não tem mérito nenhum. É tudo graça. É tudo ação do Espírito Santo.
gerando uma nova natureza no pecador, perdoando os seus pecados, pagando as suas dívidas. Essa é a salvação bíblica. E aí a gente continua aqui, aquele que não furtava, que furtava, não furte mais. Agora, para o ladrão, o cara que era ladrão, vamos pensar que esse de fato era ladrão, né? Na prática ali, na identidade, socialmente fala, isso aqui é um ladrão. Aí ele vai e se converte, não deixa de roubar. Opa, já é uma coisa boa. Só que olha o que o Evangelho propõe. Para o ladrão, e olha como isso é evidência, mano, uma pessoa que tinha um ímpeto de roubar. Olha como isso é evidência da salvação. Ele não só deixa de roubar, agora ele vai trabalhar para aquilo que ele conseguiu com o trabalho repartir com os outros. Que é o que o texto diz. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Isso para mim é fantástico, né? Isso é fantástico. Quer dizer, o cara é ladrão. Agora, Paulo diz, você não roube mais. Você agora trabalhe, ganhe dinheiro honesto. E esse dinheiro honesto que você está ganhando, reparta com quem tiver necessidade. Olha só, mano. Olha o que o Evangelho propõe. Isso aqui é salvação, é uma mudança radical de vida na natureza da pessoa. Meu Deus do céu. Vamos lá, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Olha, então não saia nenhuma palavra de indecência que prejudique as pessoas. Então tá vendo? Ó, deixar de falar mal também já é uma vantagem, né? Já é uma coisa boa. Deixar de ter palavras maliciosas já é uma coisa boa. Mas esse é o ponto, é a mesma lógica. Não fale coisas ruins, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Tá vendo a mesma lógica? Deixe de falar mal e agora falem bem. Deixe de falar e as suas palavras prejudicam as outras pessoas e agora as suas palavras vão edificar e abençoar as pessoas. Então não é deixar de falar e ficar calado. Né? Não é deixar de uma coisa, de fazer alguma coisa e ficar neutro. Não, é praticar outra. Deixa de praticar o mal, pratica o bem. Deixa de roubar e agora seja generoso. Né? Deixa aqui de falar mentira e agora fale a verdade. É muito interessante isso. Aí o verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha que coisa interessante. Então Paulo vai dizendo, o Espírito Santo habita dentro de vocês. Vocês têm agora uma vida e uma natureza onde o próprio Deus, ele reside, ele mora, ele está assim habitando dentro de vocês. É literal, vocês não andam mais sozinhos. Vocês andam agora literalmente, isso aqui não é figurado não, literalmente com Deus, na pessoa do Espírito Santo. E vocês têm esse selo, vocês são selados. Lembra que eu falei na aula passada sobre o selo? Nós somos selados pelo Espírito Santo, comprados pelo Espírito Santo. O diabo não tem mais direito, legalidade, essas bobagens que falam, né? Ele não tem mais sobre nós nenhuma legitimidade, porque agora nós somos propriedades de Jesus. Fomos comprados por Jesus. Então o diabo não tem nada em mim. Ele não tem legitimidade em mim, não tem brecha na minha vida nenhuma, porque agora o sangue de Jesus, ele me resgatou de todos os meus pecados, não dando mais direito ao diabo sobre nada, embora eu tenha pecados que ainda vão ser trabalhados. Isso que às vezes as pessoas não entendem, né? O santo não é a pessoa que não peca, o santo é a pessoa que ela persegue a vontade de Deus. O santo não é aquele que nunca erra. O santo é aquele que, a partir do erro, busca a mudança e o arrependimento. O santo não é a pessoa que nunca vacila, nunca peca, nunca erra, nunca faz uma bobagem. O santo é aquele que não desiste do processo de santificação e se entrega ao Espírito Santo todas as vezes. O justo cairá 7 vezes e se levantará. Diga, meu Valdo. Escuta muito. Qual coisa você está dando legalidade ao diabo? Eu escuto muito isso lá na igreja. Sim. Não deu dízimo, está dando legalidade ao diabo. Faltou no culto, está dando legalidade ao diabo. Nossa, é uma coisa horrorosa, na verdade, né? Tudo que você fizer, se você está dando brecha e legalidade ao diabo. Exato. Imagina só.
essa lógica é a lógica religiosa, como eu tenho falado, não é a lógica do Evangelho. O Evangelho, ele não conduz o pecador, né? Não conduz o resgatado, o salvo, nessa dinâmica, porque senão a gente não ia dar conta, né? Então, assim, Deus nos tratará então pelos erros e pelos acertos? Nós teremos, de fato, nós temos condição de estar, assim, dando conta disso? Né? Será que a gente vai, de fato, assim, acreditar nisso? Aí eu ouvi ontem também, né, em uma igreja aqui, o pregador dizendo assim, citando Deuteronômio capítulo 28, né? Se obedeceres à voz de Deus, e Deus te abençoará, e aquela coisa toda. Eu falei, interessante. Pega esse texto aí, do capítulo 28 de Deuteronômio, que era aplicado só a Israel, nós não somos judeus, eu não sou discípulo de Moisés, eu não vivo sob a antiga aliança. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Né? Nós estamos falando aqui de Novo Testamento, de cristãos, discípulos de Cristo, de Evangelho. Que eu não estou dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou dizendo que o Antigo Testamento teve um propósito a respeito de um povo para trazer o Messias para salvar a humanidade. Então era uma antiga aliança. Inclusive o autor dos Hebreus, capítulo 8, verso 13, vai dizer: a antiga aliança, ela caducou, ela ficou ultrapassada, ela envelheceu, ela está perto de acabar. É por isso que nós vemos sob a nova aliança, sob o novo concerto, o Novo Testamento. Jesus disse, este é o Novo Testamento no meu sangue. Né? Então, a gente precisa entender essa diferença. Aí a pessoa pegou lá o Deuteronômio capítulo 28. Se ouvis a minha voz, te abençoarei, e serás cabeça e não cauda, emprestará muita gente, não será emprestado. E um monte de bênção, bênção. Então, obedeceu a Deus? Bênção. Só que eles param aí, né? Porque o mesmo capítulo depois está dizendo o contrário. Se me desobedecer, você também vai ter maldição, vai ter um monte de coisa ruim lá. Aí eu acho interessante assim, as pessoas pegam só uma parte para reivindicar as bênçãos, que vai obedecer e Deus abençoa. Ué, se é essa lógica, então é a lógica do texto todo, do capítulo todo. Por que a gente está abraçando só uma parte do capítulo? Né? Então, assim, é essa lógica. Se você desobedecer, Deus vai lá e castiga. Se você não der o dinheiro, Deus dispensa lá os demônios para desgraçar a sua vida. É isso mesmo? Então, assim, a gente vai dar conta toda vez que a gente desobedecer a Deus, porque eu pergunto, quem é que não desobedece a Deus durante um dia, 24 horas? Né? Quem é que nos... Se a lógica é essa, meu Deus do céu, a gente não ia dar conta. Não ia dar conta, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu quisesse obedecer a Deus, por mais que eu fosse sincero, honesto, verdadeiro, buscasse com todas as minhas forças, a gente nunca está satisfazendo a justiça de Deus. A gente nunca ia dar conta de satisfazer a santidade de Deus. Porque se a gente conseguisse isso, não precisaria de salvação, de cruz, de arrependimento, de evangelho, de pregação, de Espírito Santo, de nada. Porque nós teríamos a condição de fazer isso. Então nós iríamos alcançar a justiça própria. É muito perigoso isso. E Paulo disse, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Então Paulo disse, eu quero fazer o bem. Eu quero cumprir a justiça de Deus. Mas ele reconheceu, existe uma antiga natureza, uma velha natureza, que muitas vezes ela faz com que eu faça o que eu não quero fazer, na consciência que eu tenho de agradar a Deus, que eu quero servir a Deus. Só que existe essa realidade, essa tensão. Nós pecamos por pensar o que nós não devemos pensar, nós pecamos por falar o que nós não devemos falar, nós pecamos por fazer o que nós não devemos fazer, por gesto mesmo, por comportamento, e nós pecamos por abrigar sentimento que nós não podemos. Aí tem 4 vias para o pecado. Qual delas a gente escapa? Ah, escapei de 3, de uma não. Escapei de uma, as 3 não escapei. Não tem jeito, nós somos pecadores. Nós não vivemos na prática do pecado, nós não temos mais prazer no pecado, nós não nos entregamos mais ao pecado, mas somos pecadores. Então a gente precisa tomar muito cuidado nessa lógica aí. Né? Ó, fez, Deus vai... se Deus nos tratasse assim, meu Deus do céu, nós estávamos perdidos. A gente não ia dar conta, as pessoas não entendem do que nós somos salvos, como essa dinâmica da salvação, e começa a ensinar um monte de bobagem que vai criando, inclusive, 2 coisas. Ou a paranoia, a frustração na vida das pessoas que não conseguem atingir aquele padrão de falsa
né, santidade alcançada, ou então torna elas hipócritas e orgulhosas, comparando a sua vida com o outro que não faz do jeito que ele faz ou acerta como ele acerta. E quando o outro erra, não existe misericórdia sobre a vida dessa pessoa, porque se a lógica com Deus é essa de mérito, de merecimento, meu Deus, imagina uns com os outros. E infelizmente, me parece que grande parte das pessoas dentro de igreja evangélica tem esse pensamento, tem esse comportamento, tem essa pregação. Isso é um pecado. É um pecado. Então, olha só, né? Vamos continuar no verso 31 e 32, eu encerro aqui pelo menos o texto assim explicado. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, olha que coisa interessante, então tira tudo isso, tá vendo como a lógica aqui continua? Tira tudo isso, antes agora sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. E eu não vou prolongar, mas entra no capítulo 5, tá? Fica a lição de casa aí de novo para vocês. Depois leia o capítulo 5 aqui, ó, pelo menos ali até o verso, sei lá, 16, mais ou menos, tá? 15, por aí. Leia até o 15. Entre no capítulo 5, porque a conversa é a mesma. Paulo não interrompeu aqui no capítulo 5. Só que eu vou me limitar só até o verso 32 aqui, porque aqui para mim já é suficiente para a gente entender isso, né? Sobre essa questão de santificação, tá? De separação do pecado e dedicação a Deus. Então é por isso que eu peguei esse texto. Ó. Nós somos separados do pecado, deixamos de fazer o que não devíamos e passamos a fazer agora o que devemos fazer, porque nós devemos expressar a natureza, refletir a natureza de Deus pelas nossas ações. Então deixe de fazer isso e faça isso. Né? É o que Paulo recomenda aqui. Isso é de modo externo, tá? De modo interno, então assim, do modo externo, separação, né, do pecado para dedicar-se a Deus. De modo interno é a purificação do pecado. Então a salvação, no que diz respeito de modo interno, é a purificação dos nossos pecados. Vamos ler o texto de 1 João capítulo 1, primeira carta de João, capítulo número 1, verso 8 em diante, tá? 1 João capítulo 1, verso 8 em diante. Eu vou fazer a leitura completa, ou seja, a leitura como deve ser feita para o que nós estamos abordando. E para o que nós estamos abordando, nós vamos entrar no capítulo 2. Nós já sabemos, nós que estudamos, né? Aqui no Teologia, acho que já falei isso para vocês várias vezes. Às vezes, esse negócio de capítulo, versículo e título lá em negrito, isso às vezes quebra a lógica do escritor. O escritor não foi falando lá até o verso 10 e depois escreveu o capítulo 2 e é outra conversa. Não. Essa divisão é nossa, não faz parte dos originais. Isso, os escritores, no caso aqui, por exemplo, João, o apóstolo João, ele não escreveu com essa organização. Isso facilita a nossa vida? Claro que facilita. Isso tem os seus pontos positivos? Claro que tem. Mas muitas vezes quebra o raciocínio da leitura. Então é por isso que a gente vai do capítulo 1, verso 8, até o capítulo 2, verso 2. Tá? Então diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, essa palavra é importante. Propiciação quer dizer satisfação. Jesus é quem satisfez a justiça de Deus, olha só. Então não é o homem que satisfaz. Eu não tenho condição, jamais, por nenhum dos meus atos, assim, fazer com que Deus apague o único pecado meu. Não tenho condição. Mas Jesus, ele é a satisfação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, de modo interno, é a purificação do pecado. Nós somos purificados internamente pelo sangue de Cristo. Isso não quer dizer, repito, que a gente não vai pecar mais, que a gente não tem mais a tentação, que a gente não tem mais o desejo. Só quer dizer que no nosso interior, na nossa mais profunda existência, Deus não se relaciona mais com aquele homem pecador que ofende, que levou Jesus à cruz do Calvário.
A relação agora é outra. É o filho, é um filho que foi agora regenerado, nascido de novo. Um filho que diante dele não tem pecado algum, porque o sangue de Cristo nos purificou de todo pecado. Então a gente vê o aspecto externo da graça. O aspecto externo da graça, ele é provido pela obra expiatória de Cristo. A palavra expiação quer dizer pagar a pena, né? Então, a obra de Cristo pagou a pena, quitou a dívida, tá? E é bem interessante, irmã Valda, você falou lá da questão de que houve aí de vez em quando essa questão de brecha, legalidade e essa questão toda, mas olha o que diz o Colossenses capítulo 2. Eu acho que deu uma travada aí na sua imagem, né? Está voltando? Não sei se ouviu, mas vamos lá. Colossenses capítulo 2. Está ouvindo, amada? Então vamos lá. Colossenses capítulo 2, verso 12 ao 14. Falando disso, que o aspecto externo da graça é provido pela obra expiatória de Cristo. E eu disse que a palavra expiação é pagar a pena, quitar a dívida, né? E diz assim, Colossenses capítulo 2, verso 12 ao 14. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. A gente precisa estar lendo a palavra de Deus e deixar ser lido por ela. Então a Bíblia diz claramente, ele perdoou todas as ofensas, havendo riscado, anulado, cancelado, né, as ordenanças, olha só, desculpa, havendo riscado, cancelado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Isso quer dizer que, figuradamente, havia, a ideia aqui é um tribunal, um réu, né, um juiz julgando a causa dessa pessoa, e havia lá uma acusação contra ela, que era o documento de acusação, né? E Paulo diz isso aqui, essa cédula, nessas ordenanças que era contra nós. Ele fez o quê? Ele rasgou isso, havendo riscado a cédula, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós e cravou na cruz. Veja que coisa interessante. Então a obra de Cristo fez isso, pegou toda a acusação que havia contra nós, cravou na cruz e anulou aquilo. Está anulado. Diante do juiz já não tem mais acusação, já não tem mais documento de acusação. Aquilo por Cristo Jesus na cruz do Calvário foi anulado, foi cancelado. Tá? Aí a gente vai para Gálatas 3 e 13 para completar esse raciocínio aqui. Gálatas capítulo 3, verso 13. Para completar isso aqui. É interessante o seguinte. Gálatas 3 e 13. Porque aí já desmonta essa lógica aí de brecha, sabe, o diabo tem legalidade, essas heresias todas, essas bobagens teológicas, né? Já anula isso aí. Gálatas 3 e 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Então assim, a purificação, o aspecto externo da graça nos purifica e nos traz a provisão, sabe, do cancelamento dos nossos pecados diante de Deus. Esse é o aspecto externo. O aspecto interno da graça é a operação do Espírito Santo. Então olha só que coisa interessante, seguindo a mesma lógica. A obra de Cristo nos purifica de todo o pecado, arranca de nós, anula toda acusação sobre nossa vida diante de Deus. E agora, internamente, o Espírito Santo gera na nossa vida o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Então, tirou a raiz do pecado, matou o velho homem, sepultados com ele no batismo, né? Verso 12 lá que a gente leu, de Colossenses. Sepultados com ele no batismo, nos ressuscitou. E agora o Espírito Santo gera em nós, nutre em nós e gera em nós a virtude da natureza, a nova natureza. Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão e temperança. Os 9 aspectos
de um caráter, de uma nova natureza. Então, internamente, o Espírito Santo começa a gerar isso em nós. Vou participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus